colocamos nessa condição de dependência em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, se você estiver com Bíblia, nós vamos ler a partir do versículo 25 e vamos ler até o 30, tá bom? O que nós vamos fazer aqui, na minha Bíblia, esse trecho, o subtítulo que eu encontro aqui é Repouso para os Cansados. E, sem dúvida nenhuma, uma das mais belas declarações de Jesus nos evangelhos e uma das mais conhecidas também. E só para que você entenda, na verdade, esta declaração de Jesus aqui, em Mateus 11, a partir do 25, boa parte dela só é encontrada no Evangelho de Mateus, tá bom? Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma devocional, uma meditação sobre este texto, sobre esta fala de Jesus, tá bom? Eu vou ler o texto todo e depois então eu vou indo versículo por versículo para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo aqui para nós, tá bom? Então vamos ler Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25 até o 30. Diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos, vamos aqui tentar entender, nós vamos ler versículo por versículo e tentar entender o que Jesus está dizendo aqui, tá bom? Primeira coisa aqui, Jesus começa no versículo 25 dizendo o seguinte: naquela ocasião, onde Jesus estava pregando, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Preste muita atenção, irmãos. Quando Jesus ele fala esta mensagem aqui, ele está na Galileia. E se você pegar os textos um pouco acima, a partir do versículo 25, Jesus faz declarações pesadas a respeito daquela região. São os ais, como nós conhecemos, Ele fala, o subtítulo aqui na minha Bíblia está assim: ai das cidades que não se arrependem. Existe uma característica na Galileia interessante, que é importante para a gente compreender esse versículo. A Galileia era, sim, uma região que possuía muitas pessoas ricas e abastadas, tá bom? Ela tinha isso como característica, entre outras regiões ali, onde Jesus pregava. E é interessante que Jesus ele continua o seu discurso nessa região, ele traz uma palavra dura de repreensão para aquele povo, e depois, então, ele começa a falar algumas coisas. Ele fala assim: ó Senhor, o Senhor escondeu dos sábios e dos cultos e revelou essas verdades aos pequeninos. Acho que a primeira coisa importante de a gente parar e pensar quando Jesus ele fala isso, queridos, é que existe uma questão que nós precisamos sempre parar e avaliar. Existem muitas coisas que se tornam empecilhos na nossa vida para que nós possamos realmente entender a verdade do reino de Deus. É isso que Jesus está falando no versículo 25. Ele está dizendo o seguinte: este povo da Galileia, formado por pessoas
né? É claro que não era só formado por pessoas assim, por pessoas ricas e abastadas, e também por religiosos, porque os religiosos estavam em todos os lugares, né? Os rabinos, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles estavam em todos os lugares, porque a sociedade judaica tinha essas pessoas como pessoas importantes, e eles estavam aqui também. É interessante que Jesus, quando ele olha para aquela situação, ele percebe que existem vários empecilhos que impedem as pessoas de compreenderem a verdadeira mensagem do reino de Deus, a profundidade da mensagem do reino de Deus. E ele diz o seguinte: essa mensagem ficou oculta aos sábios, aos cultos, e eu acrescentaria aqui também aos abastados, porque a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus em outro momento, mas ele revela aos pequeninos. Na Galiléia, claro, existiam pessoas ricas, mas como em qualquer lugar da face da terra, em todos os tempos, existiam pessoas simples e de menor condição financeira. Pessoas que estavam abertas para a mensagem do reino dos céus. E se você vai estudar, não apenas o Evangelho, o livro de Atos, mas a história da igreja, você vai perceber que desde os evangelhos, quando Jesus estava em nosso meio, passando pelo livro de Atos e o começo da igreja, a igreja é essencialmente formada por pessoas simples. É assim que a igreja é. Então, é interessante para mim, quando eu leio aqui, né, falando sobre esse texto, é que Jesus deixa muito claro, irmãos, a palavra de Deus, a revelação do reino dos céus, a revelação do Messias, ela não chega ao coração de muitas pessoas, não porque Deus não quer, mas porque pessoas colocam obstáculos, outros deuses na frente do Deus único, vivo e verdadeiro. É isso que Jesus está falando aqui. Quando Jesus diz assim, eu te louvo, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos, dá a impressão que Deus tomou a decisão de dizer assim: sábios e cultos, ricos não vão entender, pobres sim. Não é essa a questão. A questão é que, infelizmente, porque aí você vai ter que compreender a Bíblia como um todo. A Bíblia fala que é impossível servir a dois senhores, se referindo às riquezas. O que vai acontecer se você tenta servir a dois senhores? Você vai agradar a um e desagradar a outro. Então a Bíblia fala, é impossível servir a Deus e a Mamon. Mamon se referia ao Deus das riquezas, ou as riquezas propriamente ditas. Então você percebe que quando Jesus fala isso, ele não está dizendo, este grupo social, ele não é digno, ele não vai entender a mensagem. O que Jesus, na verdade, está dizendo é o seguinte: este grupo social formado por sábios, formado por pessoas cultas, intelectuais, e eu vou acrescentar aqui também pessoas de posse, elas não vão compreender a mensagem do Evangelho, porque existem, por assim dizer, outros deuses na vida dessas pessoas que as impedem de ver o Deus verdadeiro. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto aqueles que são simples de alma, aqueles que não têm esperança, por assim dizer, em nada além daquilo que pode vir do Senhor, elas têm o coração aberto para a verdade do Evangelho. Você se lembra do jovem rico? Quando ele chega até Jesus, o jovem rico, ele falou, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero ir onde o Senhor vai. Jesus olha para o jovem rico e diz assim, tudo bem, você pode me seguir, não tem problema nenhum. Então, eu estou falando isso por quê? Porque Jesus não excluiu os intelectuais, os sábios e os ricos. Não, ele não fez isso. Ele falou assim, só que tem uma coisa, você quer me seguir? Vende o que você tem, dá aos pobres, depois você me segue. O jovem rico, porque era dono de muitas propriedades, muitas riquezas, simplesmente fala, não vou seguir.
Ele se condói porque ele prioriza os seus bens em detrimento da revelação. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo, a própria Escritura mostra um outro caso que é completamente oposto ao do jovem rico, que é o caso de Zaqueu. Zaqueu também era um homem de posses. Ele era um publicano, coletor de impostos. Ele tinha dinheiro. E quando ele encontra Jesus, ele fala: Jesus, eu vou reparar, eu vou restituir, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, né, que eu tirei das pessoas, e eu vou fazer um caminho de volta, porque eu quero te seguir. Então aqui você vê que a grande questão não está necessariamente, aqui eu quero que você entenda, tá? No fato de você estar apegado à sua capacidade intelectual, não está ligado à sua capacidade intelectual, nem ao menos os bens que você possui. Não tem nada, não tem relação com isso. Tem relação direta com o valor que você dá a essas coisas. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Levante a mãozinha. Tem a ver com isso, irmãos. Quando Jesus ele traz um discurso pesado, insisto, depois se você quiser ler ali, do 20 ao 24, quando ele realmente traz uma palavra muito pesada para as pessoas daquela região, você percebe que Jesus está deixando claro. O problema aqui não é se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa culta, se você é uma pessoa sábia. A história da igreja está marcada por muitos homens sábios. Paulo era um homem extremamente culto e sábio. Sim ou não? Ele foi formado aos pés de um dos principais, ele foi formado nas principais escolas judaicas da época. Se você vai para os pais da igreja, aí já pertence à história da igreja. Agostinho, por exemplo, que é um pai da igreja, considerado um pai da igreja, é uma das mentes mais brilhantes que já pisaram na face da terra. Muitos podem concordar ou não com a teologia de Agostinho, mas não é essa a questão. A questão é que nós estamos diante de um homem que era um ponto fora da curva, como era Agostinho. Se você segue adiante, você se depara com C.S. Lewis. C.S. Lewis é um homem brilhante, um homem intelectualmente diferenciado. O grande ponto aqui não é esse. Como o grande ponto também não são as riquezas. Mas é o fato de você colocar a sua capacidade intelectual, a sua sabedoria e os seus bens à frente de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Até porque a sabedoria humana, em Tiago, ela é considerada em muitos aspectos como demoníaca. É assim que Tiago se refere à sabedoria humana sobre muitos aspectos. Então, primeira coisa que eu acho interessante nesse versículo 25 é isso, que Jesus ele se depara com uma região onde tem pessoas ricas, abastadas, pessoas sábias aos seus próprios olhos, intelectuais, pessoas inteligentes, mas essas pessoas são completamente fechadas à revelação, à iluminação, ao entendimento das Escrituras. E aí, então, Jesus emite essa declaração. Essas pessoas não vão entender. Quem vai entender são os simples do mundo, são os pequeninos. A primeira coisa importante que eu quero dizer aqui, a revelação, preste muita atenção nisso, irmãos. A revelação a respeito do reino de Deus, de tudo aquilo que envolve o reino de Deus, vai alcançar o coração do simples. Diga amém. O simples, necessariamente, aqui não é uma questão de ser rico ou pobre, ou ter uma formação intelectual maior ou menor, ser sábio aos seus próprios olhos ou não, não tem nada a ver com isso. A revelação aqui está intimamente ligada à simplicidade da alma. Os pequeninos aqui, além de se referir, é claro, a uma classe de pessoas que eram marginalizadas, sim,
não tem como a gente tirar esse aspecto do que Jesus está dizendo, mas também se refere àqueles que se olham para si e se percebem pequenos diante de Deus, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Quem consegue entender o que eu estou falando? Então, por que muitas vezes nós não conseguimos, preste atenção, mergulhar? Por que nós não conseguimos dar um passo além nas verdades reveladas nas Escrituras? Eu acho que é fácil entender sob a lógica disso que eu acabei de dizer. Porque nos falta simplicidade na alma, certo? E porque nos falta simplicidade na alma, e aí, claro, existem muitos motivos para isso. Jesus citou 2 aqui apenas. Jesus citou 2, mas existem outros. Aí nós realmente ficamos como que pessoas que querem seguir, mas não querem abrir mão, como o jovem rico. Querem andar com Jesus, mas não querem deixar de lado a vida que vivia. É possível, irmãos? É possível buscar a vida de Jesus sem antes morrer para a sua própria vida? O Evangelho permite isso? Não. Então nós nos deparamos com Jesus já continuando a sua fala aqui de uma forma muito profunda, amém? Então, a simplicidade, essa compreensão da nossa pequenez, eu vou falar assim, diante de um Deus que é grandioso, é essencial para que a revelação alcance a nossa vida. E eu não estou me referindo apenas à revelação da salvação, não, tá, irmãos? Eu estou indo um pouco além. Eu estou falando da revelação para a salvação, é claro, mas eu estou falando da revelação para a santificação. Nós precisamos. Os que não são simples de alma não vão trilhar o caminho da santificação. Amém? Vamos seguir aqui adiante. Como eu falei, hoje eu quero meditar com vocês sobre um texto. Vamos pegar aqui, eu estou usando, é uma mensagem textual, né? Segundo dizem os meus amigos experts em homilética, né? Vamos seguir aqui adiante. Versículo 26. Né? Ele complementa o raciocínio de Jesus, diz assim, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado, né? Ele revelar a verdade aos pequeninos. Deus, ele tem prazer em se revelar. Mas, eu insisto, existe uma realidade entre Deus falar e nós ouvirmos. Você consegue entender isso? Existe uma distância muito grande entre Deus anunciar aquilo que é a vontade dele e nós, como seres humanos, ouvirmos isso. Eu quero deixar muito claro para você algo, preste atenção. Nós já temos, Deus é tão cuidadoso, irmãos, conosco. Preste atenção. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Revelar aos pequeninos. Se revelar aos pequeninos. Revelar Jesus aos pequeninos. Deus é tão amoroso, Deus é tão interessado na sua criação, que desde o momento da queda, Deus providencia um caminho de restauração. No exato momento da queda, Deus tem um projeto de restauração estabelecido. Você consegue imaginar, querido, preste muita atenção, porque às vezes nós não nos encantamos com as Escrituras, porque nós não entendemos o que Deus fez. Deus, para me alcançar e te alcançar, Ele constitui uma nação depois do jardim. Ele levanta um homem, Abraão, e constitui uma nação. Uma nação santa entre nações pagãs. Certo? E não apenas constitui uma nação. Deus vai um pouco além. Na sequência, no decorrer, porque nós temos os pais, né, os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Deus levanta o libertador de Israel, porque Israel estava no cativeiro, no Egito, Moisés.
Moisés então é responsável por tirar o povo de Israel do Egito e conduzir para a terra da promessa. E quando Deus faz isso, Deus não apenas tira o povo do cativeiro, porque isso seria muito pouco. É engraçado de pensar nisso, né? Parece pouco, né? Imagina, um povo que era escravo numa nação, Deus simplesmente levanta Moisés e tira o povo do cativeiro e conduz esse povo assim, eu vou dar uma terra para vocês. Parece, é pouco. Aí você vai pensar assim, mas por que o Tom está dizendo que isso é pouco? Porque Deus não fez apenas isso com Moisés. E Deus não fez apenas isso com o povo de Israel. No período mosaico, por assim dizer, Deus ele estabelece uma aliança com o povo de Israel. Deus dá ao povo de Israel uma lei a ser seguida. E Deus estabelece um sistema de sacrifícios, todos muito bem detalhados, para lidar com as próprias fraquezas humanas. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Em Moisés, uma aliança é estabelecida. Deus diz, eu vou estar com vocês se vocês forem obedientes. Obedientes a quê? A lei que eu estou dando. Mas Deus já é sabedor que o povo não ia cumprir as leis. O povo não seria obediente. O que Deus faz? Ele cria todo um sistema sacrificial para, vamos dizer assim, tapar as brechas das nossas próprias falhas. Porque o sistema sacrificial judaico nada mais é, nada menos é do que o quê? Do que uma provisão de Deus para os erros dos próprios seres humanos. E aí Deus não se dá por satisfeito. Mesmo Israel sendo uma nação que muitas vezes vira as costas para Deus, Deus envia, a Trindade bendita envia o Deus Filho para estabelecer uma nova aliança no sangue dele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? E aí você pensa assim, Jesus vem, ele estabelece uma nova aliança no sangue dele. Uma aliança que não consta mais de sacrifícios, porque o sacrifício perfeito foi feito. Não consta mais de obediência às leis judaicas, porque a lei foi cumprida em sua totalidade em Cristo. Então, nós somos chamados para a lei da consciência. Aí você pensa assim, terminou. Jesus, Deus, o Criador, Deus Pai, fez tudo. Não. O que ele faz? Ele deixa escrito. Ele levanta homens, ele não só levantou em Israel, mas depois levanta no Novo Testamento, né, depois da morte e ressurreição de Jesus, homens para deixar registrado aquilo que é necessário para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos saber para vivermos uma vida que dignifica o Senhor. Você consegue entender que isso é prova de amor? Sim ou não? Sim ou não? É um pai pegando um filho pelas mãos e guiando esse filho desde o momento do seu nascimento até o momento da sua maturidade e dizendo, eu estou com você. E mesmo quando esse filho chega ao ponto da maturidade, por assim dizer, o pai diz, eu continuo com você. E onde o pai fala isso, irmãos? Onde o pai fala isso? O pai não, na verdade, a Trindade fala isso, através do Filho. Onde fala? Jesus diz, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito. Isso é amor. Isso é amor. Então, quando nós lemos aqui, fala assim, que Jesus, ele reconhece Deus como o Senhor dos céus e da terra, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dominam todas as coisas. E ele diz, não tem como revelar aos sábios, aos cultos, aos abastados, ou qualquer outra pessoa que não seja simples de alma, que não compreenda a sua pequenez diante da grandiosidade do Deus, do Senhor dos céus e da terra. É isso que o versículo 25 está dizendo.
E aí no versículo 26 ele simplesmente arremata isso. Ele diz: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, dá a impressão, quando se você lê esse texto fragmentado, ou apenas um versículo, que Jesus, que Deus, a Trindade que nos criou, pegou a gente, jogou nesse mundo e deixou quieto. Que ele tem birra de rico, tem birra de gente inteligente, que ele tem birra de gente que é sábia. Não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. A única coisa que aqui está dizendo que ele é o Senhor dos céus e da terra. E não há a menor condição de seres criados pelo Senhor de todas as coisas manterem uma atitude de altivez diante dele. Se revela aos pequeninos. Amém? Versículo 26. Sim, Pai. Pai. É importante essa expressão. Que Jesus ele está se referindo a Deus como Pai. Ele fala assim: pois assim foi do teu agrado. O Pai se revela aos pequeninos. Mas ele se revela quando? Quando que ele se revela, irmãos? Eu acabei de fazer uma linha histórica para vocês aqui. Desde o momento da queda, antes da queda, na narrativa de Gênesis, a Bíblia diz que Deus ia na viração do dia para ter comunhão com a sua criação. Depois da queda, Deus podia dizer: não presta, vamos acabar com tudo? Vamos fazer aqui o concílio da Trindade, vamos acabar com tudo? Não. Ele providencia um caminho para a restauração de todas as coisas. E ele constrói isso ao longo da história, porque não somos nós que construímos, é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em harmonia para que isso acontecesse. Por Abraão, constituindo uma nação, por Moisés estabelecendo uma aliança, uma lei e um sistema de sacrifícios pela própria fragilidade humana. Depois, como a Bíblia diz como que fala, me perdoe, irmãos, fugiu da minha mente, dos tempos, como? Quando Jesus vem, na plenitude dos tempos, vem o Messias. O Messias pratica o sacrifício perfeito. Acabou? Não acabou. Escrituras. Palavra. Caminho. Direcionamento. Porque Deus cuida. E como se não bastasse, ele falou assim: eu vou deixar as Escrituras, mas eu vou fazer mais uma coisa por vocês. Eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Espírito. Amém? Vamos continuar aqui, irmãos. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, onde eu vou falar uma coisa que eu quero falar com vocês aqui. Amém. Então, olha só, irmãos, é Jesus desenvolvendo um raciocínio, explicando para as pessoas que o estão ouvindo o que está em jogo ali. Jesus está deixando muito claro para todos que o estão ouvindo, para aquele povo duro de coração, para aquele povo que vivia um padrão de altivez, de orgulho espiritual, religioso, financeiro, movido por várias outras coisas. Eu insisto, nós temos os nossos deuses interiores e os nossos deuses interiores precisam ser quebrados para que o único Deus vivo e verdadeiro ocupe o lugar que ele precisa ocupar na nossa vida. E aqui é um desenvolvimento do raciocínio de Cristo para aquelas pessoas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Quando Deus envia Jesus, ele entrega toda a autoridade ao Filho. É isso que nós lemos nas Escrituras. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então aqui nós vemos, de fato, um resumo do Evangelho. A palavra vai alcançar, vai chegar àqueles, mediante a revelação do próprio Messias. É importante, queridos, e aqui eu sempre insisto, eu não entro
em questões de ordem teológica mais profunda. Eu não vou aqui fazer uma defesa do calvinismo ou do arminianismo. Não me cabe fazer isso aqui agora, porque não me é necessário. Não é necessário lidar com essa questão, que talvez muitos de vocês não compreendam, mas a gente que às vezes tem que estudar algumas questões teológicas, a gente tem que entrar nisso. A única questão que me interessa aqui é que Deus vai em direção ao ser humano. Você entendeu? Eu não quero entrar na questão se expiação limitada ou ilimitada. Eu não quero entrar nessas questões. Eu não quero entrar na perseverança dos santos. Eu não quero entrar nessas questões que eu digo, são questões teológicas, não me interessa. O que me interessa quando eu leio esse versículo, para mim aqui agora que eu estou falando, enquanto eu estou ministrando na igreja, o que me interessa é saber, no dia que eu vou celebrar a ceia do Senhor, isso aqui foi entregue ao Filho. O Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Né? E o Filho revela o Pai a quem Ele quiser. O que isso significa para que a gente possa traduzir para a nossa realidade? Toda ação primeira parte do Deus vivo e verdadeiro. Deus vai em nossa direção. O Espírito vai em nossa direção. E nós somos agentes reativos na história. Quem é o agente ativo na história da humanidade? O Deus Trino. Todos nós somos agentes reativos. Nós reagimos ao impulso de amor de Deus na nossa direção. Nós reagimos à vontade manifesta de Deus. Nós reagimos ao amor que é incondicional. E nós precisamos entender este lugar na nossa existência, até para a gente compreender a nossa pequenez. E temos um espírito simples. Isso, meus irmãos, é se levantar contra o espírito do presente século, onde o homem é o centro de tudo. Isso acontece fora e dentro da igreja. Pense nas suas prioridades. Pense no que te guia no dia a dia, 24 horas do seu dia. Pense na realidade que te envolve, com que você gasta mais tempo, com o que ocupa a sua mente. E aí você vai entender exatamente que posição que você ocupa. Você é o ser ativo da sua história ou você é o ser reativo da sua história? Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você está tomando as rédeas da sua vida ou você está entregando as rédeas da sua vida ao Senhor? Porque Jesus está dizendo assim, o filho conhece o pai conhece o filho, e o filho revela a quem ele quiser. Insisto, não vou entrar numa discussão teológica que não cabe dentro dessa mensagem devocional. A única coisa que me cabe dizer aqui é o seguinte: Deus vem em nossa direção. E Ele faz isso por amor. E Ele fará sempre por amor. E até o último dia, Ele vai agir. Deus vai trabalhar para reconciliar consigo o mundo. Se isso não, quando chegar então o dia do juízo, Deus virá também em nossa direção, mas em juízo e justiça. Entende o que eu quero dizer? Nós não temos controle de absolutamente nada. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer, irmãos? Jesus está na Galiléia diante de homens que tinham posses. Jesus está na Galiléia diante de sábios e intelectuais, diante de religiosos que eram considerados, pessoas eram muito respeitadas socialmente falando e religiosamente falando. E Jesus diz, a revelação, o filho conhece o pai conhece o filho. E ele revela quem ele quiser. Aqui eu vou... Deus está descartando, irmãos? Não.
Jesus só está deixando claro quem é quem na história. Você consegue entender? Ele só está deixando claro quem é quem na história. A Trindade nós não somos. A Trindade como eu insisto, eu quero que você guarde essa expressão na sua mente. A Trindade é a agente ativa na história da humanidade. O ser humano é o agente reativo na história da humanidade. Quando diz respeito à sua relação com Deus. Se nós invertermos essa lógica, nós vamos estar pecando contra Deus. Nós vamos estar dizendo para Deus que Ele não é suficiente para nós. Nós vamos passar a criar um Deus à nossa própria imagem e à nossa própria semelhança, para atender às nossas próprias necessidades. E aí nós vamos fazer isso aqui, girar um botãozinho. E aí você pensa assim, mas isso não acontece. Irmãos, é o que mais acontece. É o que mais acontece. Quando nós não gostamos de algo, nós começamos a criar um pensamento, desenvolver uma mentalidade que destrói aquilo que nós não gostamos. Nós criamos sofismas, mentiras na nossa mente para não aceitar a realidade das Escrituras. Começa o famoso não é bem assim, vocês estão entendendo? Não é bem assim. E aí quando começa o não é bem assim, é um caminho perigoso. É um caminho de insurreição contra o Senhor. É o mesmo caminho que Adão e Eva seguiram no Éden. Que aqueles que construíram a Torre de Babel fizeram. Que os fariseus religiosos também. E quantos outros na história fizeram? É o caminho que eu e você muitas vezes fizemos na história da nossa existência. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estou falando besteira? Então, Jesus, ele vai na raiz da questão. Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Continua no versículo 28. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia! Preste atenção. Seguindo o meu raciocínio aqui, é muito claro para nós, a respeito de nós mesmos, e às vezes nós conseguimos olhar para o outro e perceber isso também. O que eu estou querendo dizer? É muito claro para nós, não é difícil você olhar para dentro de você e perceber que você está carregando um fardo, que você está cansado e sobrecarregado. É difícil, irmãos? Sim ou não? É difícil você olhar para dentro de você e falar assim, eu estou cansado e sobrecarregado? Não é difícil. É difícil você olhar para o outro e às vezes perceber, uma pessoa que é mais próxima de você e tal, que ela está cansada e sobrecarregada? Não é difícil. Não é difícil. Quando a gente lê esse texto, eu lendo esse texto, eu estou falando da minha experiência com o texto, tá? Jesus vira e diz assim, venham a mim. Eu insisto. Quem está tomando ação aqui? Quem está tomando a primeira ação aqui, irmãos? Jesus, venham a mim. Ele está definindo. Não são vocês, tipo assim, não é a partir da vontade de vocês que vocês vão chegar a mim, é a partir do meu chamado. Venham a mim. Vocês entenderam? Esse negócio assim, que eu vou até Deus, é uma meia-verdade, que distorce a essência da soberania de Deus sobre muitos aspectos. Porque, na verdade, Jesus diz assim, venham a mim. E só podemos ir até Ele porque Ele nos chamou. Sim ou não? É mais ou menos igual a sua casa.
Preste atenção. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Vai na sua casa quem você abre as portas da sua casa para ir. Sim ou não? Entra na sua vida quem você diz, venham a mim. Sim ou não? Pelo menos deveria ser assim. Jesus está deixando claro aqui, venham a mim. O convite parte dele. Insisto, ele é o agente ativo. Nós reagimos. Não vamos distorcer a soberania de Deus pensando que qualquer coisa que eu e você possamos fazer vai, nossa, impressionar Jesus. Não vai, irmãos. Não vai. Nós estávamos vindo para cá e tem uma chamadinha, como é que é? Não há salvação sem boas obras? Hã? Não há salvação fora da caridade. É uma frase linkada ao Espiritismo. É claro, irmãos, se eu sou cristão e defendo o Evangelho, sou cristão protestante evangélico, se eu digo que o Evangelho é verdade, é claro que eu estou dizendo que tudo aquilo que é contrário ao Evangelho é mentira, tá? Não tem como ser diferente disso. Agora eu estou criticando as pessoas que seguem qualquer outro tipo de doutrina? Não, porque nem é meu direito. Eu vou discriminar pessoas por causa disso? Não. Eu só estou querendo dizer que às vezes na nossa cabeça nós pensamos assim. Não há salvação onde não há caridade, é mais ou menos assim, né? Não há salvação fora da caridade. Deixa eu te contar. Tem salvação fora da caridade. A salvação, ela é obra da graça de Deus, por intermédio do Espírito Santo e do sacrifício de Jesus Cristo. Quando você fala isso, você está querendo dizer o seguinte: eu posso, pelas minhas próprias forças, pela minha própria capacidade, por aquilo que eu faço, conseguir evoluir a ponto de ser digno daquilo que só Deus pode me dar. Errado. Mas sabe o que é engraçado? Eu li isso, é uma frase espírita. Mas sabe o que é engraçado para mim? É que nós cristãos fazemos isso o tempo todo, só que de outra forma. Vocês estão entendendo? Então tá bom. Jesus fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Parece que é um convite muito específico para um grupo muito específico de pessoas. Porque se eu perguntar, e você não precisa levantar a mão não, tá, irmãos? Quantos aqui se sentem cansados e sobrecarregados? Eu vou levantar a mão, mas você não precisa, eu levanto a mão aqui. Porque é assim que eu me sinto. Não, vou fazer o seguinte, vamos, né? Se você quiser levantar, você levanta. Quantos aqui se sentem cansados e sobrecarregados? Levante a mãozinha assim, todo o coração. Pois é, eu também me sinto, sou o primeiro a levantar a mão. Beleza. Então a gente pensa assim, bom, esse convite de Jesus aqui, ele é específico. É específico para quem? Para o Tom. É específico para... Quem mais levantou a mão? Que o meu óculos me deixa uma visão turva. O Gabriel, eu viajasse, mas bastante gente levantou a mão, né? Eu estou citando só alguns. Não. Esse convite é para todo mundo. Sabe por que ele é para todo mundo? Porque quando você começa a pensar sobre a lógica do Evangelho como um todo, não existe ninguém neste mundo que não esteja cansado e sobrecarregado. Todos que não conhecem a Deus estão cansados e sobrecarregados. Porque é uma condição da alma humana. A alma humana só encontra alívio em Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui para baixo, no restante do versículo, então não vou entrar nesse detalhe. Na realidade, o convite é para todos. Porque eu insisto, não existe nenhum ser humano na face da terra que, olhando para dentro de si e sendo o mais honesto possível, não diga: eu não estou cansado e sobrecarregado. Pelo contrário, eu estou pleno. Um ser humano sem Deus que eu estou falando, tá? Um ser humano sem Deus. E até nós também com Deus, mas eu vou falar sobre isso. Então o convite é para todos, irmãos. Vocês estão entendendo? Porque a nossa condição humana é muito frágil. A condição humana é extremamente frágil. E nós criamos uma ilusão de fortaleza que é absurda. Eu fico me perguntando, paro para pensar,
Por que existem pessoas no Vale do Silício sendo financiadas por grandes bilionários para querer viver, prolongar a vida? Vai servir a alguns, não todos, né? Nós já temos classes e subclasses. Nós já temos seres humanos melhores e seres humanos ignorados, né? A gente já tem isso. A Elza me contando que ela estava voltando para casa, né? Acho que é voltando para casa, não sei. E ela se deparou com uma cena. Uma pessoa que vive em situação de rua, ela entre dois carros, ela estendeu um jornal, colocou uma caixa, abaixou a roupa e, desculpa a expressão, defecou ali dentro daquela caixa. Sabe, irmãos? Sabe por que essa pessoa fez isso? Porque ela foi tão ferida na sua identidade como ser humano, ela foi tão ignorada por tudo e por todos, que ela não consegue se ver mais como um ser humano. Ela é simplesmente uma extensão da rua. Ela se percebe como menos valorosa que um próprio animal, porque tem animais que são muito mais bem tratados que ela, inclusive. Então você fala, nossa, que chocante. Chocante por quê? Nós é que criamos essa sociedade. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando o seguinte, nós estamos vivendo num mundo onde nós não conseguimos lidar com as nossas próprias disparidades, com a nossa própria insensibilidade diante do outro. E ao mesmo tempo nós percebemos um grupo pequenininho de pessoas querendo estender. Então, irmãos, vamos voltar aqui naquilo que nós estamos refletindo. Então, aqui nós vemos assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem precisa de descanso dado por Deus? Todos. Mas muitas vezes nós não conseguimos admitir essa realidade. Muitas pessoas, exatamente por estarem apegadas àquilo que elas têm em torno de si, elas não conseguem perceber a realidade da sua própria alma. E aí, infelizmente, elas vão cada vez mais se afastando de Deus. Então o convite do vinde a mim é para todos. Não é só para mim e para você. Eu estou me sentindo cansado e sobrecarregado. Você está se sentindo cansado e sobrecarregado. É para você. Amém? Mas não é só para você. É para todo mundo. Amém, irmãos? Aí Jesus continua dizendo assim. É uma sequência do raciocínio dele aqui, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? Olha só, irmãos, o convite de Jesus é maravilhoso. Jesus fala assim, venham a mim se você está cansado e sobrecarregado. Legal, você vai até Jesus. O que ele te oferece? O versículo 29 diz o que Jesus oferece. Sabe o que Jesus oferece, irmãos? Jesus oferece se colocar ao nosso lado e juntamente conosco carregar os nossos fardos. Você sabe o que é jugo? Jugo, basicamente, é aquela canga que se coloca no pescoço dos bois para que eles pudessem arar a terra, tá bom? Isso é um jugo. É um instrumento de madeira que se colocava sobre o pescoço de dois bois para que eles pudessem puxar o arado e então arar a terra. Para que isso acontecesse de forma adequada, os bois deveriam ter o mesmo biotipo, eles precisariam ser similares para que não houvesse desequilíbrio nessa relação. Vocês entenderam? Então sabe o que Jesus está falando aqui, irmãos? Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando assim, venham a mim, você está cansado e sobrecarregado? Venha a mim. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Mesmo sendo Deus, eu vou me colocar ao lado de vocês. Eu não vou carregar todo o jugo para vocês, mas nós vamos dividir isso. Nós vamos caminhar juntos. Nós vamos caminhar juntos. É isso que Jesus está falando aqui. Nós vamos caminhar juntos. Porque pense bem, irmãos, Jesus é Deus. Eu e você somos seres humanos pecadores.
Dá para você colocar um jugo sobre Jesus e sobre eu e você, e ele ser um jugo igual? Existe essa possibilidade? A terra seria arada de forma perfeita? Não! Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: venham, porque eu os amo tanto, que eu vou, junto com vocês, nós vamos arar essa terra, nós vamos resolver esse problema, nós vamos lidar com essa situação. Junto com vocês eu vou mostrar o caminho. Ele se coloca na posição de alguém que junto conosco vai carregar um jugo. Vai colocar sobre o seu pescoço algo que ele não deveria nem colocar. Você entende, irmãos? Jesus está se colocando como o irmão mais velho, aquele que vai te acompanhar. E é maravilhosa que é essa promessa: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Esse versículo é tão rico, irmãos, que é uma coisa impressionante. Jesus primeiro fala assim, ó, o seguinte: o jugo, que essa canga que tem que ser colocada sobre os bois, principalmente para arar a terra, tem que ter 2 bois iguais. Eu sei, Jesus fala assim, eu sei que eu não sou igual a vocês, porque eu sou Deus e vocês não são. Mas mesmo assim, eu vou dividir o jugo com vocês. Porque foi exatamente isso que ele fez na cruz, ele se colocou em nosso lugar. Aí ele continua dizendo assim, ele está falando assim, eu estou contigo, eu estou com vocês, nós vamos arar essa terra, nós vamos lidar com esse problema, nós vamos caminhar junto. É isso que Jesus está falando. E aí ele falou o seguinte: coloque sobre mim o seu jugo e aprendam de mim. Qualquer pessoa, ele fala assim, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Qualquer pessoa que faz essa declaração seria considerada uma pessoa arrogante, né? Aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Seria uma atitude meio arrogante, né? Mas para Jesus não é, porque ele é Deus. O que Jesus está fazendo? Certo, venham a mim. Preste atenção, por favor. Ele está dizendo, venham a mim. Eu vou carregar o jugo com vocês. Ok? Poderia acabar aí. Ficaria cômodo, né? Você não acha que ficaria cômodo? Tipo assim, eu estou com um problema, preciso de Jesus. Gênio da lâmpada. Esfrego a lâmpada, o gênio aparece. Resolve o meu problema e eu sigo em frente. Não. A proposta de Jesus nunca foi essa. Ele diz, venham, eu vou carregar o jugo junto com vocês. Mas tem uma questão. Vocês vão ter que aprender de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus chama para o discipulado. Jesus chama para a obediência. Jesus chama para a santificação. O discipulado de Cristo na nossa vida não pode faltar, irmãos. A nossa mente tem que ser convertida à mente de Cristo. A nossa forma de agir tem que refletir a glória de Deus nesta terra. É isso que Jesus está falando. Mas nós nos relacionamos às vezes com Deus como a relação que nós temos com um caixa automático quando a gente tem dinheiro no banco. Quando a gente tem dinheiro no banco, né, irmãos? Você vai lá, está precisando comprar uma coisa, ou então cartão de débito ou crédito. Você vai lá, puf, comprou. Por aproximação agora, né? Eu me bati até aprender a lidar com cartão por aproximação. Todas as vezes eu errava. Agora eu estou mais sofisticado, aprendi. A gente se relaciona com Jesus desse jeito. É o nosso cartão de crédito e débito. Só que não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, a proposta da Trindade é, venham a mim, legal. Eu vou colocar o jugo no meu pescoço, mesmo sem ter necessidade, para te ajudar. Mas vocês precisam aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 29. E aí então, depois eu vou falar sobre a última parte do versículo. Ele está chamando para o discipulado. Ele está chamando para uma vida que é diferente da vida que nós queremos viver. Vocês entenderam, irmãos? E aí ele encerra dizendo assim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Diga amém. A melhor tradução para a palavra descanso aqui seria alívio. O alívio ficaria melhor aqui, mas na língua portuguesa, em algumas traduções, foi como descanso.
E há uma diferença nisso. Você já teve gripe, dengue, covid, alguma dessas coisas, né? Então você vai lá, por exemplo, você está com... Você está gripado. Vou pegar a dengue, eu tive dengue. Dengue é uma doencinha desgraçada, né? Aí você toma paracetamol, 750. Dá um alívio, né? Você toma um remédio, passa um tempo, dá aquele alívio. Bom, não sei vocês, 3, 4 horas depois, já era, acabou o alívio. Volta a dor. Certo? Volta a dor. Aí você espera um pouquinho mais, porque você não pode ficar tomando o tempo todo, né, o remédio, senão você vai se intoxicar e o seu fígado não vai aguentar. Você tem que esperar um tempo adequado para tomar outra dose, para que venha outra sensação de alívio. Por que que a tradução é interessante nesse sentido? Porque o que Jesus nos promete não é descanso pleno, é alívio. Ninguém falou amém. Fiquei triste. Fiquei triste. O que Jesus está dizendo é o seguinte: venha a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Vem comigo. Eu vou dividir essa carga com você. Mas você tem que estar disposto a aprender comigo. Ser meu discípulo. Você precisa andar comigo. E aí você vai encontrar alívio para a sua alma. O nosso espírito, por assim dizer, ele está pleno em Deus porque somos salvos. Mas a nossa alma, enquanto estivermos neste mundo, passará por momentos de crise. E elas vão sumir e vão voltar. O paracetamol tem um período de duração. Ou o ibuprofeno, ou a dipirona, ou qualquer outro remédio que você tome para dor, nesses casos. Ele tem um período. Sabe por que é importante a gente entender isso? E eu sei que eu já falei mais do que eu devia aqui. Sabe por que isso é importante, irmãos? Para não criar ilusões. Olhe para mim. O que nós temos hoje são vendedores de ilusão. Fora do mundo evangélico e dentro do mundo evangélico. Vai dar tudo certo. Você vai arrebentar com tudo. Tá aí os coachings da vida falando essas bobajadas que todo mundo compra, né? E nós repercutimos esse discurso dentro da igreja. Só que Jesus falou assim, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Disse isso ou não disse? Disse ou não disse, irmãos? A história de Paulo é uma história tranquila? E dos outros apóstolos? É uma história tranquila? E dos pais da igreja, aqueles que vieram logo após ali os apóstolos, é tranquila? Se você vai ler, você vai perceber que não. A minha história e a sua história são histórias de paz e tranquilidade constante. Se for, por favor, irmão, ore por mim depois do culto, eu preciso. Sério mesmo. Por favor, não, ore, jogue óleo, sal grosso, sei lá, dá 7 voltas em volta de mim, faz o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, porque eu preciso da sua oração. Porque o que eu sei é que o meu coração, a minha vida pertence a Deus, e o meu descanso está na eternidade. Essa consciência que eu tenho, que na presença do Altíssimo, quando Ele julgará todas as coisas, eu e você viveremos uma vida de descanso pleno diante dEle. Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. A plenitude de Deus vai invadir nosso ser e não haverá espaço para dor e sofrimento. É isso que as Escrituras dizem. Mas enquanto eu estou neste mundo, nessa realidade presente, habitando neste corpo corrupto, por causa do pecado, o que nós teremos serão alívios. Pô, que chato dizer isso, né? Mas eu não sou vendedor de ilusões. Eu não vou mentir para você. Eu vou falar o que Jesus disse. E encontrarão descanso, mas eu insisto, a melhor tradução seria alívio para a sua alma, para as suas almas.
Você vai passar por momentos difíceis. Diga amém. Vou repetir de novo, tá? E você vai falar com fé. É uma promessa de Deus para a sua vida, aleluia. Você vai passar por momentos difíceis. Jesus vai estar do seu lado. O jugo vai estar no seu pescoço, mas vai estar no pescoço dele. E se você andar no discipulado de Cristo, ele vai trazer alívio. Alívio, às vezes, é temporário, não é permanente. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é permanente. Mas o alívio para o cansaço e para a sobrecarga, necessariamente não é. Nós vamos ter que conviver com dores no nosso corpo, dores na nossa alma, decepções com outras pessoas e tudo isso. O que você vai fazer com essa carga toda? O que você vai fazer com essa carga toda? O Lu me deu uma resposta muito boa. Cruz. Joga na cruz. Aqui Jesus faz uma comparação, porque ele não tinha ido à cruz ainda, ele faz uma comparação. Saiba que Jesus está do seu lado, carregando com você tudo isso. Você não está sozinho? Você já falou assim, eu estou sozinho, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém se importa comigo. Deixa eu te dizer, se é cristão, você tem Deus. Você tem Deus. Entenderam, irmãos? Então, glória a Deus por isso, né? E aí o último versículo diz assim, é só para encerrar aqui, porque faz parte do diálogo de Jesus, diz assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo o seguinte, aqui esta palavra, para que você entenda, por que Jesus fala assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Porque ele está confrontando os religiosos da época. Ele está confrontando os fariseus, os saduceus, os religiosos e as escolas rabínicas que existiam na época. Por quê? Porque esses homens, a Bíblia fala o seguinte, dos fariseus, vocês nem entram no reino dos céus, nem deixam ninguém entrar. Por quê? Porque já existia a lei dada por Deus ao povo de Israel. A lei era tão pesada e impossível de ser cumprida em sua totalidade que Deus criou sacrifício. Certo? Para piorar a situação, os religiosos, as escolas rabínicas que existiam muito, sabe o que eles fizeram? Pegaram a lei e pioraram a lei. Se você vai estudar um pouquinho das tradições rabínicas, que são várias, eles começam a interpretar a lei e começam a colocar mais fardo sobre o povo. Um jugo mais pesado. Quantos passos você pode dar no sábado? Uns diziam 5, 6. O que você pode fazer? Era um negócio assim, irmãos, doentio. Eles pegavam para interpretar a lei e eles queriam tudo nas minúcias. Mas se o fardo já era pesado, ele se tornava mais pesado ainda. Você entende? Porque quando Deus propõe a lei, ele propõe o sacrifício. Quando o religioso propõe uma interpretação da lei, ele não propõe mais nada, só a interpretação da lei. Ele propõe jugo. Por que esse texto é importante para mim, esse versículo? Jesus está virando e falando o seguinte, nenhum sistema, nenhuma pessoa, nada que foi criado pelos homens é suficientemente poderoso e capaz de aliviar a sua carga. Pelo contrário, só vai trazer mais peso para você e não vai te levar a lugar nenhum. Porque o único jugo que é suave, o único fardo que é leve é o meu. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Ele está falando que a religiosidade, as criações da mente humana, distante de Deus, são incapazes de produzir aquilo que nós precisamos de fato. Porque Jesus aqui, eu insisto, ele está confrontando os religiosos. Por isso que esse texto está aqui. Ele está dizendo, o meu jugo é suave, porque desses não é. O meu fardo é leve, porque desses não é. Você não acha que nós precisamos fazer uma avaliação de tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós somos, como nós encaramos a vida cristã, como nós olhamos o outro, que tipo de fardo que nós lançamos sobre o outro, que nós mesmos não conseguimos carregar e que nós exigimos que as pessoas carreguem, como os fariseus inclusive faziam. Vocês atam fardos pesados que vocês mesmos não conseguem carregar e pedem para que as pessoas carreguem. Você não acha que nós precisamos passar por uma avaliação geral de tudo isso, não, irmãos? Eu quero te dizer uma coisa, para encerrar o que eu tenho para
em cima desse texto. Eu tenho feito uma avaliação muito séria na minha vida. Muito séria. Não me serve mais o modelo. Não me serve. O modelo de espiritualidade construído ao longo das últimas décadas nesse país não me serve mais. Eu busco em Deus, nas verdades reveladas das Escrituras, com muito estudo, muito temor, muita diligência, encontrar essa realidade para a minha vida. O jugo suave e o fardo leve. Esse modelo não serve para mim. Tem muita gente que gosta dele. E parece que não consegue viver a vida cristã sem isso. Sem culpa e condenação e alívio em cultos catárticos. Para mim não serve. Eu estou dispensando. Isso me faz questionar muitas coisas. Muitas coisas. Eu sou uma alma em conflito, porque eu me questiono. Me faz questionar o meu ministério pastoral, me faz questionar a existência da igreja. A existência da igreja, não que eu não acredite na igreja, tá, irmãos? Eu acredito na igreja congregacional, acredito na necessidade da vida comunitária, acredito nisso tudo, isso nada mudou. Eu estou falando sobre modelo, sobre forma de lidarmos com isso. Eu não quero fazer parte disso mais. Me cansou. É um fardo que eu não quero carregar. Vocês entenderam? Vocês entenderam? E eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de honestidade, olhar para dentro da gente e perguntar, e aí, como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essa realidade? Porque o chamado é para ir até Ele, mas só que também é para aprender com Ele. Eu estou disposto a fazer uma reavaliação de tudo da minha vida, eu estou disposto a colocar tudo no altar e ver o que Deus vai fazer nessa brincadeira toda aí? Eu estou disposto, você está disposto? Como é que está essa realidade? Porque você sabe o que vai acontecer? Se a gente não trabalhar esses conceitos, essas ideias, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar. Entende? Isso é muito sério. Eu tenho constantemente lidado com os meus... Eu vou usar a expressão, tá, irmãos? Aqui, entre aspas, tá? Porque eu tenho lidado com os meus demônios internos. Entre aspas, eu não estou endemoniado, tá, irmãos? Com as minhas dores e os meus questionamentos internos. Sabe por quê? Porque a única coisa que eu não aceito na minha vida é ser algo diferente daquilo que Deus quer que eu seja. Por mais que eu erre, eu quero acertar. O que eu espero desta comunidade local? A mesma coisa. Eu não posso esperar outra coisa. Eu não poderia esperar outra coisa de vocês. Amém? Que Deus nos dê a graça de andarmos nos caminhos dele. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Vai até ele e ele vai te dar respostas. Amém? Fique de pé, vamos orar.